aqui uma última parte que eu queria mostrar para vocês é com relação à polaridade das ligações químicas, que é um se mistura com o óleo. A gente diz que não se mistura por quê? Porque a água é polar e o óleo é apolar. O que que é isso, né? Então aqui em polaridade eu também vou dar o foco numa única parte, ela é bem extensa, a gente poderia falar de muitas outras coisas, mas eu vou dar foco só naquilo que é mais relevante tanto para essa disciplina quanto para as próximas, tá? Primeiro, polaridade é a capacidade que as ligações possuem de atrair carga elétrica, que são os elétrons, formando, numa ligação química, polos negativos ou positivos. O que que é isso, tá? O que que é isso? Cada elemento químico da tabela periódica, então poderia ser lá na tabela, né? Lá na tabela, mas eu vou voltar aqui e trabalhar com essa escala aqui. Cada elemento apresenta uma força, uma capacidade de atrair elétrons para ele numa ligação química, tá? Lá na ligação iônica, por exemplo, entre o sódio e o cloro, ou enfim, qualquer ligação iônica, a gente já viu que um dos elementos recebe o elétron e o outro doa. Então significa que um dos elementos lá na ligação iônica tem uma força muito maior de atrair os elétrons para ele do que o outro. É tão forte que ele acaba tirando esse elétron da eletrosfera do outro átomo e recebendo, tá? Então, quando há ligação química entre átomos que apresenta essa força, né, essa capacidade de receber os elétrons para ele distintas, como acontece na ligação iônica, vai ser polar, a gente vai chamar de polar. Se essas... então aqui as ligações iônicas são sempre polares, já que um sempre vai estar puxando o elétron para ele, né? E formando um outro cátion, que vai estar perdendo esse elétron. E nas ligações covalentes, ela pode ser polar ou apolar, ou seja, se tiver uma ligação entre carbono... Não, por exemplo, entre hidrogênio e oxigênio, ó. Tá? Entre hidrogênio e oxigênio, que apresentada na água. Tem uma diferença, essa distância aqui, ela representa a diferença nessa força de atrair os elétrons. Quando essa diferença é grande, é porque é polar a molécula. Se a diferença for muito pequena, ou não houver diferença nessa força, aí é apolar. Então, aqui a gente chama, tá, essa capacidade de receber, de cada elemento químico de receber elétrons, de atrair os elétrons, tem um nome que é eletronegatividade, tá? Então, quanto mais forte, mais ele atrai. Imagine um cabo de guerra, tá? Imagina um cabo de guerra. A cada lado desse cabo de guerra representa um elemento químico. E aqui, ó, a corda é a ligação química. Quanto mais forte, digamos que esse é o lado mais forte, tem mais mãos, quanto mais forte o lado, ou o elemento químico mais forte, os elétrons estarão sendo atraídos para este lado, e não para este. Então, na ligação iônica, é tão forte aqui, a diferença é tão grande de força dos dois lados, que esse elemento deste lado mais forte, ele puxa o elétron para ele, completamente, né? Só para a eletrosfera dele. Na ligação covalente, se houver essa diferença de forças, ele vai puxar o elétron para ele, não a ponto de arrancar completamente, né? Digamos, de quebrar essa corda aqui, né? Não a ponto de arrancar completamente. Mas na ligação covalente em que haverá o compartilhamento, ele estará muito mais, o elétron estará muito mais presente na eletrosfera desse lado mais forte do que do mais fraco, tá bom? Então, essa eletronegatividade, a gente vai estar trabalhando com essa tabelinha aqui, tá? Significa que a flecha, ó, que aumenta a eletronegatividade do hidrogênio lá para o flúor, e quanto mais desse lado estiver, maior a capacidade de receber os elétrons, tá bom? Maior a capacidade de receber os elétrons quanto mais desse lado estiver. Na tabela periódica, quanto mais deste lado estiver, olha as flechas, né? Numa linha, ela cresce da esquerda para a direita e na coluna de baixo para cima. Então, por isso que o cloro que está aqui, ó, ele recebe o elétron e forma um ânion, ó, porque ele é bem mais eletronegativo do que os metais que estão aqui, ó, né? Ou do que o sódio. O sódio ele forma um cátion, ele perde elétron. Então, lá na tabela periódica, os mais eletronegativos estão por aqui, tá bom? Não metais,
aqui para esse lado. A gente desconsidera os gases nobres. Então, novamente falando, é como se as ligações apolares, tá? As apolares tivessem forças iguais num cabo de guerra, tá bom? Uma ligação química envolve a ligação entre dois elementos. E se a força for a mesma ou muito semelhante, ela é apolar. Se for diferente, é polar. Aqui também outros exemplos, mas que eu já falei, né? Da água, por exemplo, ó, a água H2O. Tem ligação entre quem? Entre o O e o H. Ó, entre o O tá aqui bem eletronegativo, ó. Puxa bastante os elétrons para ele, ó. Então ele é o mais forte. A gente diz como ele puxa os elétrons têm carga negativa, forma o polo negativo aqui, no oxigênio, tá? A gente chama de polo, por isso que é polaridade, né? O polar, apolar, certo? Puxa bem os elétrons, beleza, ele é o mais forte do cabo de guerra. E aqui, o hidrogênio tá aqui desse lado, o mais fraco. Então aqui, o mais fraco, ele vai formar um polo oposto ao negativo, se chama positivo. Então você vê qual é o mais forte, ali é o polo negativo, o mais fraco é o positivo. E aqui então, ó, vou mostrar para finalizar essa aula, essa é uma parte da molécula de óleo, né? Uma parte dela, mas que ela já traz a informação que a gente precisa, que a gente vê que há praticamente, ó, ligações entre carbono, ó. Cada um desse aqui é uma ligação, aqui tem uma ligação dupla, ó, tá? Entre carbono e entre carbono e hidrogênio. Carbono e carbono, olha só, cabo de guerra. Os dois são a mesma coisa, então eles têm a mesma força. Não há diferenças de força apolar. Carbono e hidrogênio tá aqui, ó. Vamos ver. O carbono tá aqui, é mais eletronegativo do que o hidrogênio, mas a gente considera isso aqui muito próximo. Então já tô falando para vocês que vai ser bem importante lá nas disciplinas posteriores, tá? Então carbono e hidrogênio, muito próximo à força também, a gente também considera apolar. Não tem uma diferença de força significativa, né? Ou de eletronegatividade. Então tá aqui, ó. Por isso que a gente diz que o óleo é apolar, por causa dessas ligações químicas. Já a água, nós já vimos, polar, né? Tá aqui, só tem ligação OH, ó. Ligação OH aqui, ligação OH aqui. Diferença grande, polar. Já esta aqui é uma molécula de detergente. Olha só, ela tá viradinha de lado, mas vocês conseguem ver. Aqui, ó, tem carbono ligado em carbono, ligado em carbono, ligado em carbono, bem grandão. Então, tudo isso aqui a gente chama cauda, né? Ou parte, né? Tem ligação carbono-carbono, que a gente já viu que é apolar. E tem também aqui hidrogênio, ó. Tem 2 hidrogênios ligados nesse carbono, 2 hidrogênios nesse. Então, outro tipo de ligação que tem aqui, nessa parte grandona aqui, é carbono e hidrogênio, que é apolar também. Então, tudo isso aqui numa molécula de detergente, ó, é apolar. E essa partezinha aqui a gente já vê que tem ligação carbono-oxigênio, que é polar. O que vai acontecer com o detergente? Essa parte aqui, polar dele, interage com as moléculas de água presentes. E essa parte toda aqui interage com as moléculas de óleo presente, né? E, portanto, ele acaba que todas as moléculas de óleo ficam grudadas, né? Vou usar esse termo e ao longo dos estudos, né, nos próximos semestres, a gente vai aperfeiçoando cada vez mais, né? Esses termos aqui e esse sistema, a gente vai entendendo cada vez mais o porquê que eles não se misturam, né? E esse lado aqui vai estar sendo grudado, né? Grudando, ligando, interagindo com as moléculas de água. Por quê? Porque polar atrai polar e apolar atrai apolar. Dessa forma, você vai conseguir que uma molécula consiga unir ambas que antes não se misturavam, né? Que era o óleo e a água. E agora, por isso que o detergente ele é capaz de limpar, né? Se você tiver com água corrente ali, você limpa dessa forma. Portanto, o detergente ele não quebra nenhuma molécula de água, ele não quebra nenhuma molécula de óleo. Não tem quebra, ele só atrai para ele, de um lado as moléculas de óleo e do outro lado a de água, e a água consegue carregar esse óleo, que antes sozinhos eles não chegavam nem perto e, portanto, ela não conseguia carregar, tá bom? Então, com isso a gente finaliza.